essa ideia de que a gente precisa consumir, de que a gente é inadequada, ela existe há muito tempo, muito, e assim, muito tempo eu tô falando de desde pelo menos a década de 20, tá? Então aí 100 anos, que é o que os estudos que eu tenho feito contam, né, de pelo menos 100 anos. E o que faz com que por 100 anos essa ideia, por mais que a gente mude os nossos padrões, né? Então, é muito bacana você ter o cabelo curto, depois de uma década é muito bacana você ter o cabelo médio, depois o cabelo comprido, enfim. Esses padrões vão mudando, mas sempre há um padrão a ser seguido. E o que faz com que esses padrões sejam seguidos? Na minha opinião, é tornar isso um tabu. Então, você só impor, você só dizer o que é o ideal, você mundo, né, você sociedade, mas a gente não conseguir estabelecer um canal de comunicação, estabelecer um canal de contato em que você possa se abrir e entender que há uma naturalidade em ter tudo isso, em ser tudo isso. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha para a relação entre as mulheres, por exemplo, a gente aprende desde muito cedo que a gente tem que esconder as coisas, que a gente tem de rivalizar com outras mulheres, que a gente não pode mostrar as nossas fraquezas. E aí, por isso, eu não vou mostrar para minha amiga que eu tenho celulite na bunda, porque isso é uma fraqueza que eu preciso esconder. E se eu não mostro que eu tenho celulite, a minha amiga pensa da mesma maneira, ela também não mostra, eu acho que a minha celulite é uma coisa que só eu tenho. E que por isso eu preciso ir lá e corrigir este problema. Porque eu olho na revista, eu olho a minha amiga, eu olho ao redor, ninguém tem celulite, todo mundo dá um jeito de esconder, se tem, né? Isso me faz acreditar que ninguém tem, que só eu tenho, por isso eu tô errada. Então, isso para todos os padrões, né? Quando o mundo torna isso um tabu, o mundo faz com que a gente não converse sobre isso. E ao não conversar sobre isso, a gente não entende que é natural, que faz parte do corpo humano, da nossa existência, ter questões, ter essas coisas no nosso corpo. E a gente passa a acreditar mesmo que a gente é inadequada, né? Faz todo sentido você pensar isso se você tá sozinha nesse barco, se você se vê sozinha nesse barco, né? E, portanto, a minha crença, né, a minha ideia, o que eu estabeleço aqui como caminho pra gente conseguir quebrar essas barreiras, quebrar essa opressão que a gente sofre, é a gente olhar para toda essa questão em comunidade, a força que a gente, comunidade, consegue ter para quebrar essas barreiras. Eu não acredito que sozinhas a gente vai conseguir fazer isso, mas eu acredito na união, né, nesses valores super agregados. Então, isso inclusive é o que faz com que eu trabalhe com esses temas e com que eu trabalhe deste modelo. Eu poderia, sei lá, fazer qualquer coisa que fosse um trabalho isolado. Não. Hoje o meu trabalho é um trabalho para a comunidade, é um trabalho para trazer para vocês, para estar sempre expondo os meus pensamentos, as minhas reflexões, os meus estudos e também todos os sofrimentos que eu ainda tenho e aqueles que eu tive. Para que a gente consiga naturalizar isso, para que a gente entenda que todo mundo sofre esses padrões e que tem saída, né? E que a saída é a gente se ver como iguais, a gente entender que, putz, se eu sofro, você também sofre. Seja qual for o seu formato de corpo, é se sensibilizar que também é um sofrimento. Porque é muito comum a gente achar que, bom, então, como eu tenho o corpo gordo, ou às vezes, sei lá, eu me considero nem gorda nem magra, eu não tô nem no lugar de fala de gorda, nem no lugar de fala de magra, mas eu sei o que é não entrar numa calça, você magra, você sabe. Então, problema seu aí, você que lide com isso, né? Mas não, a mulher magra também sofre as pressões sobre ela, né? Inclusive para se manter magra ou por ser magra demais, né? É muito importante a gente entender que tá todo mundo junto nesse barco, tá todo mundo sofrendo essas pressões o tempo todo, tá todo mundo sendo bombardeada por tudo isso o tempo todo.